Alô? Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2015. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete hoje é de número 3.299. Ele é constituído de 4 páginas, 47 logias e 9 máximos. O tema é Completismo Existencial Diário, da especialidade Autoproexologia. E vai ser aqui defendido pela verbetógrafa veterana, professora Beatriz. A professora Beatriz Tênios, ela foi professora universitária, graduada em farmácia e bioquímica, mestre em síntese de medicamentos, doutora em química orgânica, pós-doutora em síntese orgânica, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde janeiro de 2002. Vamos à definologia. O completismo existencial diário é a completude atingida no dia a dia pelo intermissivista comprometido e motivado ao cumprimento integral de programação existencial, PROEX, acumulando resultados evolutivos e interassistenciais parciais, enquanto administra, com eficiência e eficácia, realizações magnas em favor do bem comum. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da lucidez autoproexológica, o holopensene do atacadismo consciencial, a implantação e manutenção do holopensene de produtividade, a prontidão na mudança de bloco pensênico. Na fatologia, o completismo existencial diário, o planejamento proexológico de longo prazo estruturando o trabalho diário, a anti-automarasmologia, a administração equilibrada das várias áreas da vida. Na parafatologia, a necessidade constante de desassimilação, o estreitamento da relação com o amparador extrafísico de função, o ato de distribuir as tarefas diárias de acordo com o biorritmo holossomático, a resiliência multidimensional à pressão extrafísica contra as neoposturas pró-evolutivas. A divisão detalhismo conta com 27 sessões. E na divisão argumentologia, nós chamamos a atenção aqui para o item recurso, onde são apresentadas, para evitação de várias patologias conscienciais, aqui as 6 patologias que podem ser evitadas de acordo com um cumprimento bem-sucedido das tarefas proexológicas diárias. Então vale a pena conferir. Na remissiologia, nós destacamos os seguintes verbetes: agenda autodesassediadora, aproveitamento do tempo, autogestão existencial, planejamento milimétrico, proexograma. Frase enfática: o completismo existencial diário é a mini-meta proexológica, fruto do planejamento e adequada priorização das tarefas assistenciais em relação aos objetivos magnos da própria proexis. Questionologia: você, leitor ou leitora, já alcançou a produtividade proexológica ideal no dia a dia? Já consegue integrar os objetivos magnos da autoproex com as atividades cotidianas? E na mega-análise, nós temos os seguintes itens: mini-complex, completude, consecução, mini-plano, cotidiano, autoplanejamento, autodiscernimento, antidispersividade, autocompromisso, autodomínio, mega-foco,
minimeta, megameta, rotinologia, ressexologia, intrafisicologia, autodecidologia, autoproexologia, paraprofilaxiologia e autoorganizaciologia. Bom, professora Bia, nós temos aqui, como de hábito, sempre solicitar ao verbetógrafo que coloque, antes de começar a responder as perguntas, que coloque as razões, os motivos que levaram a escrever o verbete. Então, boa tarde a todos, né, tertulianos presentes, teletertulianos e paratertulianos. É o seguinte, ó, desde que eu conheço, eu comecei a estudar a proexologia, me chama muita atenção o conceito de completismo existencial, de complexes. Por quê? Porque, mesmo na minha juventude, quando estava me preparando para a vida, né, não havia Conscienciologia e esses conceitos todos, mas eu já sabia que era meio insatisfatório assim, ó, viver só para ganhar dinheiro, para ter uma profissão de sucesso, formar uma família e, né, poder depois viajar na aposentadoria. Tudo isso é desejável, não pensa não que eu não, mas isso era, não dava aquela motivação para sair a campo, né? E quando apareceu o conceito de completismo existencial, quando eu entendi, eu vi que era isso que eu queria. A minha vida, a motivação maior seria atingir o completismo, né? Porque o que está por trás disso? A ambição evolutiva, né? Porque para que existe a Proex? Para a pessoa evoluir. E se a gente tem uma Proex, a ideia é sair dessa vida com essas metas todas, né, colocadas. Bom, depois o que a gente vê? Segundo o professor Valdo, né, no manual da Proex, a Proex é uma coisa que é do berço ao túmulo, é para ser feita durante toda a vida e ela abarca todas as áreas da vida, né? Agora, existem algumas cláusulas que a gente chama de cláusulas pétreas que são realmente as mais marcantes, aquelas as quais, se não forem cumpridas integralmente, a gente não vai chegar ao completismo, né? Então, embora a gente tenha que constituir uma dupla evolutiva, fazer resgates, né, ter uma família e viver os resgates, as recuperações todas, a gente tem que viver, tem que ter o pé de meia, mas, no fundo, a gente tem mega metas, né? Que essas, sim, seriam as cláusulas maiores da Proex. E o que a gente observa no dia a dia? Que a gente acaba se enredando em várias áreas da vida, porque também Proex é levar todo jeito, né? A gente não pode esquecer nenhuma área. Só que, por exemplo, seja qual for a Proex, a gente pode dizer que todo intermissivista que renasce nessa dimensão, ele vai ter que deixar uma obra para a humanidade, uma obra que vai continuar fazendo assistência dentro da especialidade dele quando ele não estiver mais aqui, né? Então a gente chama de mega GESCOM. Pode ser um tratado, um livro, um dicionário, pode ser a criação de uma IC, a fundamentação de uma especialidade, pode ser uma descoberta que venha a ajudar na evolução da humanidade, né? Quer dizer, uma coisa num nível maior tem que ter também, né? Então, seja qual for a Proex, um vai escrever dicionário, o outro vai escrever uma super mega obra, o outro vai escrever uma obra menor, mas, né, todos, eu imagino que isso perpassa, seja comum a todas. Por exemplo, se a gente não é desperto, chegar à desperticidade, né? Então, só para pegar duas coisas, isso não vai cair no final da vida, que é quando a gente vê se foi completista ou não, isso não vai cair pronto quando a gente chegar, é só uma questão de tempo. Quando chega no final da vida, essas metas estão, eu já sou desperto, eu já tenho a mega... Por tempo de serviço não vai tempo ser. De serviço não vale. E eu comecei a me sentir em subnível por ver que estas coisas mais prioritárias não estavam contempladas na minha agenda diária ou semanal. E eu disse, não, isso vai ter que vir eu tenho que saber que todo dia eu estou fazendo alguma coisa em prol de chegar, para quando chegar no final da vida, a mega GESCOM está pronta, a desperticidade está conquistada, ou pelo menos o que for possível, né, dentro disso. E a partir daí,
eu comecei, então, a traçar algumas metas de auto-organização para conseguir isso. E, por isso, até no final aqui da fatologia, eu cito alguns cursos da Apex que ajudam muito, como a autogestão existencial, né? Identificação das diretrizes da PROEX, o próprio balanço existencial. Tudo isso nos dá instrumentos para que a gente possa planificar melhor isso, né? E isso começou a funcionar, eu comecei a sair do subnível, eu comecei a ter algumas daqueles resultados que a gente diz que vem com o complexo, né? Que é o bom humor aumenta, a gente fica mais equilibrado, a satisfação com a vida melhora. No fim, eu experimentei até uma mini Primenero, entende? Eu disse, não, esse negócio funciona, é por aí mesmo, entende? Então eu fui melhorando essa metodologia, e eu disse, não, vou escrever um verbete, porque eu acho que muita gente, pelas demandas que chegam para nós na Apex, tem muito a ver com isso, né? Como dar a partida final para ter cosmovisão da PROEX, para ver que aquela ação pequena do dia a dia está contemplando aquela meta maior. Porque senão, o que acontece? No nosso nível, todo mundo aqui trabalha muito, rende, faz coisas importantes. Mas será que faz o prioritário? Né? Então eu vi assim, eu não estava sem fazer nada, eu não estava com poucos resultados, só que não era realmente o prioritário, né? Então esse verbete é para ajudar a trazer o prioritário para o dia a dia. Essa foi a intenção de... Perfeito, perfeito. Então vamos aqui iniciar com os verbetógrafos, os paratertulianos também não, os teletertulianos. Começando com questões de Curitiba. A verbetógrafa Beatriz, estrangeirismologia, página 1, poderia falar da aplicação do aforismo Carpe Diem na vida consciencial sem cair num oba-oba desvairado e poderia explicar o contínuo evolutivo? Então, o Carpe Diem, né, essa expressão significa aproveitar o dia. Só que o que a gente percebe? É exatamente como falou, né, a pessoa que perguntou. Geralmente, aproveitar o dia, não fazer nada, eu vou para o shopping, hoje vou para o cinema, vou para a praia. Né? Mais hedonista. Mais hedonista. O conteúdo todo é hedonista. E aqui seria conscienciológico, como que aproveitar o dia para a minha evolução, aproveitar o dia para botar as coisas prioritárias em dia. E o contínuo evolutivo é isso. Isso tem muito a ver com o verbete todo, porque o verbete fala mais de continuidade, né, de velocidade de cruzeiro. Eu nunca esqueço uma coisa que o professor Valdo falou logo que eu comecei a ouvi-lo, né, e ele repete sempre, é que assim, nada de ansiosismo, nada de prazo fatal, nada de isso é para amanhã, a tal hora, né? Ninguém consegue imaginar o professor Valdo tendo prazos, tem que entregar o verbete até tal hora. Por quê? Porque se a pessoa tem a noção de que ela está trabalhando naquela velocidade de cruzeiro, isto é, aonde ela vai render o máximo, estressando o mínimo, as coisas vão acontecer no momento certo, né? Então a evolução, chegar ao completismo no final da vida, através do completismo existencial diário, seria a gente estar continuamente nesse fluxo, né, de realizações desestressantes. Né? Patologia, página 1, terceira linha. Quais as suas dicas para a anti-automarasmologia? E na nona linha, também na página 1, como podemos alcançar a velocidade cruzeiro imposta às rotinas pessoais? Só um pouquinho, onde que está? A primeira antimarasmologia. Sim, e a outra? Depois eu vou... na nona linha, né? Primeiro, terceira linha, as suas dicas para a anti-automarasmologia. Sim, e a segunda? A segunda é na nona linha, a velocidade de cruzeiro imposta às rotinas. Como alcançar? Tá. A antimarasmologia é porque uma coisa que a gente percebe que muitas atividades nossas diárias são coisas de marasmo mesmo. Eu estou cansado, vou ver um pouquinho de televisão, ou depois eu faço isso, agora eu vou conversar com a vizinha. Né? Então, a gente acaba passando o dia, ou gastando muito tempo, numa vida de marasmo, né? Tipo a robotização existencial.
Então, essa agenda, tendo uma agenda onde as coisas prioritárias, não vou dizer nem importantes, elas estão ali consignadas, é mais difícil a gente gastar tempo com isso, né? E a velocidade de cruzeiro é isso, ó. Ela depende, a velocidade de cruzeiro, né, é uma expressão da aeronáutica que significa o avião que despende a maior velocidade com o mínimo gasto de energia. Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, significa o quê? Produzir o máximo com o mínimo de ansiedade, de estresse, de perturbabilidade. E como é que a gente faz isso? Primeiro, se autoconhecendo, né? Então, por exemplo, se eu estou na terceira idade, eu não posso ter uma agenda igual ao de alguém que está na fase preparatória da ProEx, ou alguém que está na fase executiva. Eu tenho que levar em conta a fase da vida da pessoa, no caso a minha, né? Levar em conta os períodos onde eu rendo mais, se é de manhã, de tarde, de noite, e saber o que eu posso, quais os sinais que o meu holossoma me dá de que eu estou indo depressa demais e que daqui a pouco eu vou ficar em estafa, daqui a pouco eu vou perder o sono. Então, isso começa muito com autoconhecimento. Agora, tem que ter dois parâmetros, né? A gente não pode nem querer dar o passo maior que as pernas, mas também a pessoa não pode ficar em subnível, né? Porque tem em autocorrupção. Então, para mim não me estressar, eu vou trabalhar só um pouquinho. Não, é aquele máximo sem o estresse. Isso vem mais do autoconhecimento. E aí sim, uma vez obtida essa velocidade, ela deve ser mantida. Essa o diferencial do termo é esse, mantido, porque, como o professor Valdo mesmo muitas vezes fala, para os amparadores de função é muito importante saber que ele pode contar contigo com aquela velocidade, aquela quantidade de energia pelo tempo X, não é? Então, ele vai adaptar todo o trabalho a também uma rotina desestressante para a gente. Agora, se um dia a pessoa trabalha feito uma louca porque deixou tudo para trás, outro dia entra em estafa e para de trabalhar, isso fica difícil para o... Altos e baixos. Altos, né? E baixos, né? O ideal não entrar nessa, né? A professora Beatriz, Pensenologia, agora é uma questão de São Paulo, página 1, quarta linha, poderia falar sobre a prontidão na mudança de bloco pensênico? Então, isso é uma das coisas que eu estou trabalhando ainda, é uma deficiência que eu achei em mim, né? Mas eu sei que não sou só eu, né? É assim, o ideal para a gente manter esse trabalho num nível constante e satisfatório, é importante a gente separar os holopensênios, entende? Então, se eu estou no trabalho, eu não posso ter nenhuma outra preocupação que não seja o trabalho, né? Se agora é hora de atender a família, os amigos, a parte afetiva, o holopensene tem que ser esse. Não posso estar convivendo com os amigos ou com a família pensando no trabalho, né? Não posso ir para a TENEPS pensando no trabalho ou pensando de algum problema não resolvido. Então, na verdade é assim, cada atividade tem o seu próprio holopensene. E qual seria o ideal? A pessoa passar o mais rapidamente de um holopensene para o outro. Isso só com o tempo que acontece. O mais comum é a gente ainda precisar encerrar uma tarefa, né, trabalhar as energias, encerrar aquele assunto, inclusive energeticamente, e começar a se ligar no próximo holopensene onde a gente vai atuar. Dentro dos estudos da própria psicologia também se fala quando se fala das áreas da vida, que muitas vezes ocorre o transbordamento emocional de uma área para outra. Quer dizer, a pessoa tem problemas no trabalho e leva esses problemas para casa, ou vice-versa. Quer dizer, tem problemas em casa e acaba levando para o trabalho. Se fala que transbordou de uma área para outra. Que é um pouco isso. Com isso aqui você evita... de energia, sabe o quanto isso, né? Dizer, a energia, todo o processo, ou, em outras palavras também, o assédio de uma área para outra. Isso, né? É isso aí. Então, isso daqui já é um dos pontos para evitar essa condição, né, do transbordamento. E a gente estava falando também, assim, ó, uma outra mega meta seria a desperticidade. Então, a gente tem que começar a aprender a agir como um desperto. Isso é o que o desperto faz, entende? Tudo bem, eu não sou desperto, ainda não faço isso, mas eu já estou preocupado em aprender isso e, dentro da minha possibilidade, botar em prática.
Fatologia, página 1, quinta linha, de baixo para cima, gostaria que exemplificasse o trafor, compensando o trafar, e o trafor combatendo o trafar. Então, o trafor, porque a gente pode usar o trafor, não é para... É o que nos vai nos mover na vida, né? Mas a gente pode usar de várias maneiras. Uma delas é compensando o trafar, né? Por exemplo, a minha memória não está muito boa, estou hipomnésica. Isso é um trafar. Mas eu posso usar o meu detalhismo de estar anotando tudo e prestando atenção nas coisas como uma forma de estar compensando esse trafar, né? Então, a minha memória que já está debilitada, mas com as anotações que eu faço, com a auto-organização que eu tenho para estar com as anotações em dia, eu vou ter menos problemas com a falta de memória. E assim tem outros casos, né? Agora, também pode ser o trafor combatendo o trafar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um grau ainda de indisciplina acima do que eu gostaria de ter, né? Agora, eu sou também uma pessoa muito determinada, então eu acabo combatendo a minha indisciplina utilizando o trafor da determinação, né? Então, são várias... Na verdade, o trafor pode ser usado de várias formas, né? Porque ele é nosso grande instrumento. Patologia também, página 1, quarta linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse sobre a agenda autodesassediadora. Essa agenda autodesassediadora é um verbete, até uma oficina da professora Kátia Aracaki, né? No caso ali, qual é a similitude que tem entre o completismo existencial diário, que passa por uma agenda, né, e essa agenda autodesassediadora? Bom, a do verbete seria, até eu recomendo que as pessoas leiam, né, esse verbete é bem interessante, é a pessoa colocar na sua agenda semanal todos os compromissos de forma a que nada fique de fora para não ficar sediando depois, né? Se tem um compromisso médico, se tem que atender o parceiro, se tem que dar uma aula, aquilo está tudo previsto dentro da agenda para não gerar um assédio por não ter feito. Nesse caso mais específico aqui do completismo existencial, não seria tanto uma agenda assim elaborada de pormenor. É o ideal que seja, mas o que eu estou colocando aqui no caso dessa desassediadora, eu ter certeza que a mega meta vai estar aqui, né? Então, porque a agenda pode estar cheia, os compromissos todos em dia, eu dei a aula que tinha que dar, eu escrevi a página do livro que eu tinha, né? Mas aquilo que era... Mas, por exemplo, o meu trabalho para a desperdicidade está parado, né? Então, assim, aquilo que eu convencionei como a mega meta, ela tem que estar contemplado na agenda do dia. Bia, esse verbete, isso que você está trazendo é muito importante, porque as pessoas têm uma dificuldade, muitas vezes, de fazer a conversão de uma meta que é maior, portanto, em longo prazo, em unidades menores, que no caso seria no dia, né, essa conversão. Na administração, tem um recurso que se chama desdobramento das diretrizes. Então, você tem uma diretriz que é mais ampla, mais abstrata também, e aquilo vai se desdobrando, geralmente é pelo setor, né, por setores de uma empresa, de uma organização, e até chegar naquele setor mais específico. Nesse caso que você está trazendo, é uma espécie de desdobramento, só que temporal, né, cronológico. Quer dizer, você tem algo que é mais amplo, uma meta, por exemplo, grande, que vai envolver muito tempo e várias fases, só que você tem que conseguir enxergar a unidade diária, né, a unidade diária daquela meta maior. E aí, só complementando, caminha para um outro problema que a gente vê muito na Apex, você mesmo que é professora da Apex já deve ter vivenciado isso, que é aquilo que a gente chama de proex-horizonte. O horizonte a gente nunca alcança, né? Toda vez que você vê que aquilo que é horizonte, você vai até lá. Então a pessoa fica com a ideia dela de proex-horizonte. Ela sempre é algo que ela ainda vai chegar
E sempre ela está longe e ela não consegue raciocinar no agora. Tu acabou de colocar de uma outra forma exatamente o que esse verbete se propõe. Porque eu até chamei da engenharia reversa. Né? Porque, por exemplo, assim, ó, eu tenho, digamos assim, a dispersidade. Ela não pode ficar lá no horizonte, ela tem que vir para o dia a dia. Como é que eu faço a reversão disso? Né? Por exemplo, eu posso pegar, no meu caso, os passos que precisam ser feitos. Mas também tem um verbete chamado a tríade da dispersidade, né, do professor Nonato, que ele dá assim, ó, três características muito importantes da dispersidade e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que é a anticonflitividade, o domínio bioenergético e a patopensenização. Então, veja, a dispersidade está lá no horizonte, né? Agora, hoje eu posso trabalhar na diminuição da patopensenidade, eu posso trabalhar em manter os exercícios bioenergéticos em dia, não é? Então, eu estou fazendo aquilo não só porque se diz que é bom, que tem que fazer, porque a gente precisa ter o domínio bioenergético que eu tenho, porque eu quero ser desperto, entende? É isso que vai me motivar a manter tudo funcionando. Então, é bem como tu disse, a gente pega a meta grande e traz para cá, porque senão vai ficar sempre no horizonte. Tem que ser decomposta em unidades menores que permitam a ação dentro do dia. E tu quer ver outra coisa? Também, no caso da Mega GESCOM, né, que eu acho, pelo menos que eu conheça, não conheço nenhum intermissivista que não ache que tenha que fazer uma Mega GESCOM. Só que assim, ó, ele não sabe o tema, não sabe a especialidade. Tudo bem, não é problema isso. Agora, tem que ter um prazo para ele... Então, assim, eu me dou 2 anos para achar o tema, a especialidade e começar a juntar material para isso. Entende? Então, a partir daí, eu tenho 2 anos para começar essa obra. Então, o que eu tenho em 1 ano que fazer, o que eu tenho no primeiro ano que fazer, e o que eu posso já começar a fazer hoje. As submetas. As submetas. Né? Perfeito. E porque eu vejo isso, se não for assim, vai ficar no horizonte. Só para complementar o que você disse, né? Seriam aqueles pequenos completismos funcionando? Aí. Seriam aqueles pequenos completismos do dia a dia, né? Então, por exemplo, seu chefe te encarregou uma tarefa, então você faz mais do que ele te pediu, né? E aí você vai vendo as repercussões que aquilo vai te causando, você vai tomando banhos energéticos com aquilo. Por exemplo, você vai fazer sua monografia da faculdade, então você tem que tirar a nota máxima na monografia, né? Então aquilo vai te dando aqueles completismos, aqueles pequenos completismos, e você vai sendo, você vai recebendo aportes por isso, né? Então você vai recebendo banhos energéticos, você vai tendo aquelas confirmações que você está no caminho certo, né? Seria mais ou menos isso. Até a gente fala aqui no efeito halo dos completismos diários. Ele começa, esse efeito positivo, que é quase uma primener, ele vai se extravasando para outras áreas. Não, e tem um aspecto do holopensene pessoal de completismo. Quer dizer, onde a pessoa vai, no que ela se envolve, ela completa a tarefa. Isso aí é muito importante dentro dessa condição. Né? Mas mais uma pergunta aqui, de São Paulo ainda. Paradoxologia, página 3. Poderia expandir o paradoxo de quanto maior a disciplina, maior a liberdade? Só um esclarecimento, acho que tem muita gente aqui sem verbete, o pessoal foi providenciar mais verbete aí, tá? Que acabaram os verbetes. Peti, a que foi providenciar isso, né? Então tá. É porque, normalmente, as pessoas associam disciplina com uma coisa que vai cercear minha vida, vai cercear minha criatividade. É um mito, né? Também. Eu não vou fazer o que eu gosto, a vida vai ficar muito mecânica. Quando, na verdade, na prática, porque falar por falar a gente fala, né? Mas na prática a gente pode perceber isso, que é o contrário. Quando a gente sabe o que tem que fazer, determina qual é a melhor hora, a melhor rotina para fazer, a gente vai lá e faz com disciplina, a gente ganha a maior liberdade que tem, que é espaço mental livre. É uma preocupação que sai, um autoassédio que sai, um heteroassédio que deixa de vir, porque eu não estou me autoassediando. Realmente, é um paradoxo, né? Porque quanto mais a pessoa segue um determinado protocolo, maior liberdade ela tem, porque, na verdade, a liberdade é pensênica, né? É liberdade, a mente livre. Porque senão a mente está sempre cheia de pequenas preocupações e coisinhas iniciadas e não terminadas. É a principal liberdade.
A gente fala do libero pensene, o conceito que eu trabalho. Agora uma questão de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A professora Beatriz poderia explicar sobre, em Fatologia, né, página 1, poderia explicar sobre o Manual Pessoal de Prioridades, o MPP, e como elaborar esse manual? Então, eu não sei, eu procurei, não achei assim um protocolo para isso, né? Mas o que seria esse Manual Pessoal de Prioridades? Pode ser a página de um caderno, uma folha, mas tem que estar sempre com a gente, né? E tem que estar sempre presente. O que é prioritário para você? Porque toda hora tem alguma coisa desviando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção. Se nós não tivermos claro o que é prioritário, o que eu tenho que fazer, que é mais importante, depois em seguida eu faço isso ou aquilo, né? Há uma dispersão de energia, de tempo muito grande, né? Que não leva à situação de completismo. Então, a pessoa... porque não adianta dizer assim, ó, a minha prioridade é dispersidade, ou a minha prioridade é escrever um livro, ou fazer TENEPS. Mas se a pessoa não tá priorizando isso no sentido em que está deixando outras coisas tomarem o seu tempo, a sua energia, né? Então é isso, é muito pessoal. Em geral, o que eu conheço das pessoas que têm esse manual é uma folha aonde tem no máximo as 5 prioridades, porque senão não seria prioridade, né? Seria uma lista de tarefas. No máximo as 5, e que está sempre junto com a gente na hora de decidir. Agora, um ponto que ajuda muito na elaboração disso também é a pessoa ter noção clara dos seus valores. O que para ela é importante. Que aí vai refletir nessas prioridades, na escolha de prioridades, né? E o senso íntimo de dever, né, de responsabilidade. Então, a pessoa tem que ter noção clara disso. Quais são as suas responsabilidades no dia de hoje, por exemplo? Então, isso eu tenho a mania de ligar tudo com o Proex, entende? Oi? Ligar tudo com o Proex. Então, assim, com certeza. Assim, a cosmovisão, então, Proex é uma cosmovisão, tu tem que ver tudo aquilo ali, para poder focar depois, no dia a dia, né, naquilo ali. Agora, é claro que os meus valores têm que estar alinhados com isso, então já vem ao natural, né? Agora, você vê que interessante, né? Voltando àquilo que a gente tinha comentado do mais amplo, né, e picotar em unidades menores. Esse processo também é necessário, exige um nível de abstração e aplicação, o tempo todo, do ponto de vista cognitivo, para que a pessoa tenha a noção melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem a meta mais ampla, ela é mais abstrata. Para que eu possa converter em algo mais próximo, não é? Eu tenho que saber traduzir isso em algo concreto. É o inverso da abstração. Exatamente. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Ou ela tem a dificuldade de abstrair, então ela fica muito presa ao concreto, né, e ao imediato, ou ela tem a dificuldade inversa, que isso que você está tratando ajuda a superar, que é justamente essa questão de estar no abstrato e traduzir para algo concreto, imediato. Quer ver uma técnica que eu uso? Tem um verbete chamado Previsão de Autossobrevida, do professor Waldo, onde ele fala da importância de cada um de nós, a cada época da vida, não importa a idade, a gente ter uma previsão de quantos anos vai viver. Qual a né? expectativa do restante da vida. Do restante da vida. Ora, quando a gente está na terceira idade, isso aí é mais premente, né? Então... eu já fiz essa previsão e eu procurei alinhar tudo que eu quero fazer dentro desse tempo que eu considero ideal, né? Se tiver que viver mais ou menos, isso é outra coisa, né? Agora, então eu chamo da linha do tempo. E uma boa coisa de fazer isso é pensar assim, ó, eu estou no leito de morte, vou dessomar ali alguns segundos. Como eu vou estar nesse leito de morte? Eu vou estar tranquila? Eu vou estar com medo de morrer? Eu vou estar achando que eu vou saber me virar lá no extrafísico, porque eu tenho domínio energético, eu já trabalhei técnica de sair do corpo, eu já tenho alguma vivência extrafísica. Eu vou ter muitos arrependimentos, eu vou deixar alguma coisa arrependimento, eu vou estar lamentando coisas que eu não fiz.
Entende? Então eu procuro imaginar tudo isso. A partir daí eu sei o que eu tenho que fazer. Entende? Por exemplo, assim, não, eu não tenho esse traquejo todo extrafísico, eu acho que eu vou ter que melhorar tudo isso, porque eu quero, na hora da dessoma, saber como me virar nessa situação, porque isso aí é uma situação existencial, entende? Né? Será que vão ter que me tirar do corpo, eu vou ficar dormindo, não vou conseguir passar pela segunda dessoma, vou levar quanto tempo para chegar num curso intermissivo, né? Então, na verdade, tudo isso são assim, considerações que levam a coisas muito práticas. O que eu tenho que fazer? A partir dali, fica fácil começar a botar no papel o que eu vou fazer em 5 anos, em 10 anos, em 2 anos. Isso é muito interessante que você está trazendo. É a minha técnica, não sei se serve para todo mundo. E é convergente com todo esse holopensene do balanço existencial, né? Só para o teletertuliano saber, essa tertúlia ela é está fazendo parte de uma das atividades do curso Balanço Existencial que ocorre todo ano aqui em Foz do Iguaçu, cuja proposta é a pessoa fazer um balanço da sua vida. Isso que você acabou de falar é uma forma da pessoa fazer esse balanço da vida dela e ter uma ação prática a partir dali, né, para poder trabalhar. O ideal é cada um procurar a sua própria forma, a sua estratégia, né? A gente fala da gente para ser mais um exemplo. Argumentologia, página 3, também lá de Nova Friburgo, comentar o item recurso. Segundo a profilaxiologia, o cumprimento bem-sucedido das tarefas proexológicas diárias agendadas é recurso relevante para a evitação de várias patologias conscienciais. Eu digo 2 coisas. Ela pode, o ideal seria ser uma profilaxia, né? Agora ela pode ser também uma paraprofilaxia. Agora ela pode ser também uma terapeuticologia, né? Digamos, a pessoa está deprimida, ansiosa, deprimida. Sim. Não, já viu. Né? A pessoa está ansiosa, a pessoa está deprimida. Se ela consegue colocar essa técnica em prática, o fato dela estar produzindo e estar vendo o resultado do que ela está fazendo. Porque o que é a depressão, né? A depressão é a pessoa que acha, que pensa ou sente que não tem poder sobre a própria vida, né? Isso está no cerne da depressão. Então, assim, quem tem uma agenda... É o que se chama de locus de controle. Locus de controle, ele está externo, e não interno. Ela acha que não vai fazer diferença. E assim as outras coisas. Ansiedade, por exemplo, muitas vezes a gente percebe a ansiedade, ela decorre do fato da pessoa estar postergando coisas importantes, aquilo vai se acumulando, o tempo vai vencendo e aquela ansiedade. Mas tem gente que só trabalha, né, quando apita a ansiedade, ela vai lá e faz tudo. Antes disso, não. Mas veja, não é preciso isso, né? Então, a pessoa, ela evita... Por isso é uma profilaxia, né? Ela evita o ansiosismo, ela evita a autovitimização. Porque assim, meu patrão exige muito de mim, não sobra tempo para mim cumprir a minha proex, né? Minha família exige demais, aí eu não tenho tempo mental para pensar, porque então, sempre tem alguém, e realmente sempre vai ter alguém querendo interferir no nosso tempo, né? É muito fácil se autovitimizar com isso, né? Agora, se a pessoa tem essa cosmovisão do que é que ela tem que fazer, e o mega foco no dia, não tem como, né? Ela se vitimizar, porque ela sabe que se ela fizer, ela consegue chegar aos objetivos, né? Decidofobia também, né? Eu tenho muito isso. Tem tanta coisa boa, como que eu vou decidir cortar tantas coisas boas para ficar só com uma coisa boa, né? Então, muitas vezes as pessoas não decidem por isso. Agora, se eu tenho uma agenda lá de completismo existencial que eu tenho que fazer naquele dia, isso me ajuda a decidir. Eu não fico perdendo tempo. Bia, isso é muito interessante, vou só ressaltar esse ponto que você acabou de falar, porque decidir significa cortar, né? E quando a pessoa escolhe algo, ela também escolhe não algo. Ou seja, aquilo que você falou, ela vai deixar alguma coisa de lado. E esse geralmente é o problema, porque a pessoa quer ficar com tudo. Mas olha só que interessante. No trabalho que a gente faz lá no CEAPEX, você conhece bem, né, do Serviço de Apoio Existencial, uma das técnicas é ajudar a pessoa a organizar a sua rotina semanal. Então, nós temos lá um gráfico, né, uma tabela,
da rotina útil, onde a pessoa vai colocar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, as atividades fixas. Tem pessoas que levam 4 horas para fazer isso. Nós estamos falando de uma folha, distribuindo os horários de meia hora, por exemplo, começando 6 horas da manhã, então um intervalo de 6 às 6h30, depois de 6h30 às 7, de 7 às 7h30, 7h30 às 8, assim vai até 10 horas da noite, por exemplo, e cada coluna é um dia da semana. Tem pessoas, mais de uma já aconteceu, de chorar na nossa frente para fazer este papel, para preencher este papel, mas chorar mesmo. Por quê? Justamente na hora que ela vai colocar no papel, enquanto ela não coloca no papel, há o auto-engano. Há uma ilusão que ela pode fazer tudo aquilo que ela acha e que ela quer fazer. Mas na hora que ela tem que colocar no papel, e ali está dividindo os horários, tem os dias, ela vê que não encaixa. Porque as pessoas, elas criam certas fantasias. Exemplo, ela tem uma atividade e depois vai começar outra, que é no outro lado da cidade. Então ela faz uma mágica meio Shazam e aparece do outro lado, e ela não considera o tempo de deslocamento. Ela não considera o tempo para refeição, ela não considera o tempo para várias coisas. E na hora que ela coloca no papel, ela vai ter que ver isso tudo, ou vai ver a falha disso tudo. E algumas pessoas chegaram a reagir dessa forma, porque nesse momento, inevitavelmente, ela vai ter que abrir mão. O papel, preencher esse formulário, essa tabela, significa ali, realmente, é o momento que ela começa a cortar. E isso é difícil. Não, essa decisão é um tópico importante. Agora, você percebe, ó, esse verbete, o competentismo existencial diário, ele é um recorte em tudo isso, entende? A gente está falando do universo da programação existencial, mas o recorte é trazer a meta grande para cá, porque trazer a aula de inglês para cá, entende? A hora do voluntariado, isso a gente faz. Agora, trazer a minha mega GESCOM, a minha dispersidade, ou aquela grande reconciliação que eu tenho que fazer, amanhã, quando eu encontrar fulano, eu vou pensar no assunto, né? Então, é esse recorte, para que também conste essas... Bom, continuando aqui a pergunta, que a gente não terminou. Então... Você falou da decidofobia, depois seria a depressão. Ela é profilaxia, né, do ansiosismo, da autovitimização, da decidofobia, como a gente comentou aqui, da depressão, porque a pessoa ela começa a perceber que ela tem controle, sim, sobre a própria vida, e a preocupação, porque o que é a preocupação? Uma vez o Sr. Walter me falou isso, eu fiquei impressionada. Eu era uma pessoa, e sou ainda muito preocupada, por cacuete, sabe? Aí ele chegou e disse assim, olha, preocupação é falta de auto-organização. Porque o que pode fazer a gente faz, o que não pode fazer a gente não faz. Vai se preocupar com o quê? Né? É simples assim, né? Mas eu queria chamar a atenção, você apresenta 6 patologias, né, que essa organização e essa técnica pode ajudar a evitar ou até mesmo fazer a remissão, quando for o caso. 2 delas, pelo menos, ansiosismo, que é a primeira, e a última, que é a preocupação, elas estão relacionadas ao tempo futuro. São sentimentos referentes ao tempo futuro. Então, ansiedade é como a pessoa lida com o futuro. Mal. Preocupação, a mesma coisa. Por exemplo, só para o pessoal ter uma noção, existem sentimentos que são relacionados ao passado. Remorso é um exemplo disso. Culpa é um exemplo disso. Então, a pessoa está com um pensamento, um sentimento, uma energia, um pensene, que o foco é no passado. Agora, esses 2, o foco é no futuro. Então, ou a ansiedade é algo que vai acontecer, a pessoa antecipa algo que é inadequado. É a mesma coisa a preocupação, elas são muito próximas, né? E aí, de novo, a questão da cronêmica, como é importante saber lidar com a cronêmica para o bem-estar também, né? Bom, agora nós temos questões da Alemanha, diretamente da Alemanha. Como é que está o seu alemão? Está bem? Está em dia? Professora Beatriz, fatologia, página 1, final da 3ª linha de baixo para cima. Poderia comentar a adaptabilidade pessoal? Então, essa adaptabilidade também é outra questão que me chama muito a atenção, né?
adaptabilidade é sinônimo de evolução, aliás, de homeostase. O que é homeostase? É adaptação. A pessoa que não se adapta ao ambiente ou às outras pessoas, ela fica em desequilíbrio, em falta de homeostase, né? Então, e a adaptação a gente pode olhar de vários ângulos. Aqui no verbete é no sentido de adaptar a nossa realidade, né? Então, se eu estou na terceira idade, ou se eu estou na primeira juventude, ou estou na adultidade, todo o meu trabalho, a minha rotina se adapta a isso, né? E outra coisa, assim, ó, por exemplo, se eu tenho uma doença muito séria, digamos, a pessoa quebrou a perna, ficou paralítica, né, ela vai ter que adaptar toda a sua vida para continuar rendendo, mas adaptado àquela circunstância, né? Ou adaptado ao envelhecimento, né? São demandas que a vida traz e que, se a gente não se adapta, a gente se vitimiza e a gente não produz, né? Patologia, página 1, segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar a reciclagem através da ação? Então, botar a mão na massa, vai lá e faz, né? Porque a gente pode reciclar pensamento, a gente pode reciclar atitude, mas tem que pegar e fazer, né? Só, não, eu tenho que mudar tal coisa, isso aqui precisa mudar, né? Eu conheço pessoas que estão... Gente, é verdade, há 10 anos dizendo que tem que combater um determinado trafar, é visível, evidente, e ela não muda, e passa uma década. E fica com aquilo. E fica com aquilo, porque se satisfaz dizendo, eu preciso mudar. Parafatologia, página 2, final da terceira linha. Comentar o estreitamento da relação com o amparador. Então, à medida em que a gente se auto-organiza, e essa rotina do completismo existencial diário passa por uma grande manobra de auto-organização interna e externa, isso aproxima o amparador, porque ele sabe quando pode contar com a gente, né? As sinaléticas ficam mais evidentes, os indicadores de que é por aqui ou não é por ali ficam mais fortes, né? A gente se sente mais acompanhada. Eu não saberia dizer, porque isso é uma coisa muito, né, da gente com a consciência, né? Mas é real e concreto. Agora, tem um conceito que a gente trabalha também, na Conscienciologia, de uma forma geral, o pessoal já conhece, né? O amparador de TENEPS, que também entra nisso que você está falando, amparador de OFIEX, mas a gente também trabalha com a ideia do amparador de PROEX. O amparador de PROEX é aquele que é mais predominante na atuação junto com a pessoa na realização da sua PROEX a longo prazo. Por exemplo, se a gente pegar o professor Valdo, o enumerador seria um exemplo de amparador de PROEX. Porque toda a GESCOM, a principal, né, todas as principais obras do Valdo e o trabalho dele, o enumerador é aquele amparador mais próximo. E isso que você está trazendo justamente ajuda a estreitar com o amparador de PROEX. Esse é um ponto muito sério que a gente tem que trabalhar, inclusive mais na própria Apex, para que a pessoa tenha essa noção maior, né? Uma outra questão, na trinomiologia, página 3, poderia comentar os 3 trinômios com exemplos? Trinômio: vontade, intenção, auto-organização. Então, esses são os 3 poderes da consciência, né? A vontade, a intencionalidade e a auto-organização. E é impressionante como ele realmente, a gente pode olhar de qualquer ângulo, isso aí é o tripé que sustenta a evolução da consciência. Então é isso, né? A vontade forte, a intenção reta, né? Eu uso, por exemplo, a minha vontade, não sei se ela é muito... Eu gostaria de ser melhor, não vou dizer que ela é ruim, mas... Agora, o que mais me baliza é a intencionalidade, porque eu sei que isso aqui, ó, eu consigo ligar ou desligar com o amparo, né? É só eu ligar na assistência, o foco não está em mim, o foco está no outro, que é perceptível o amparo, né? Então, assim, ó, quando eu acho que eu estou me dando mal, eu vou checar minha intenção. Espera aí, vamos ver como é que está a minha intenção, né? Porque aí eu alinhando aquilo ali, eu consigo... Então, isso tudo é importante, né? Então, a vontade, outro já é mais a vontade. Cada um também aqui tem que
O trinômio vale para toda a consciência, mas aonde que a pessoa pode... Predomina, né? Predomina, né? Aí tem o outro trinômio. O outro é clareza, objetividade, realismo. É isso, a gente tem que ter clareza. Até ontem, por exemplo, assim, ó, será que todo mundo sabe o conteúdo da SAPROEX? Identifica, né? E se não identifica, por quê? Por que não tem essa clareza, né? Porque se a gente já nasceu com aquilo... Não é mesmo? A PROEX não vai ser feita aqui. A gente está aqui com todas essas técnicas para relembrar o que foi, que ela está dentro da gente, né? Então, a clareza disso, porque se a pessoa não tem clareza dos seus objetivos de vida, não vai organizar o quê? Entende? Vai completar o quê, né? Então, clareza, realismo, né? A pessoa tem que ter realismo. Eu não posso, você serenão numa vida, não posso fazer, né? Não, clareza, objetividade e realismo é mais ou menos isso. A gente ter clareza do que quer, né, ser realista com isso. Objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Isso aí a gente tira lá da administração de negócios, né? Mas seria assim, ó, por exemplo, objetivo estratégico, a dispersidade, tá? Porque a estratégia é a parte maior, né? É a parte que vai comandar todas as outras. O objetivo, o tático, pode ser melhorar o domínio bioenergético, por exemplo, tá? E o operacional bom, eu vou fazer então 20 EV por dia, eu vou fazer 3 MBEs, eu vou frequentar uma dinâmica por semana, né? Então, nesses 3 níveis administrativos, aí seria isso aí. É isso o trinômio, né? Sim, seriam esses 3. Vamos lá, vamos abrir aqui também mais para pergunta aqui do pessoal. Quem está com o microfone aí, por favor, o microfone aqui para ela. Ele está ali na frente, aí depois você já pega aí, tá? Vamos lá. Gostaria de saber que relação você fez com o tema do verbete com o laboratório de mobilidade física, vídeo. Não é amparador, eu botei amparador? A técnica. Não, no laboratório. Qual é a página aí? Está na página 2, laboratoriologia. Laboratório de mobilidade física, vejo. Isso. Porque o seguinte, gente, no meu caso, isso é verdade, mas eu acho que muitos casos é verdade, a nossa falta, quando a gente quer se organizar, a gente tem que começar organizando o soma, né? A gente tem que conseguir parar quieto, dominar a psicomotricidade. É por isso que esse laboratório está aqui, né? Para mim, ficar sentada numa cadeira, cumprindo as minhas obrigações ali, para mim ser completista no final do dia, eu vou ter que treinar o domínio do soma, porque senão dói aqui, dói ali, tem que botar a perna para cá, perna se a pra pessoa lá, é imperativa, por exemplo, ela não consegue parar quieta, né? Às vezes é aquele diabo da Tasmânia, né? Que fica, fixa para poder trabalhar, principalmente mental soma. Exatamente. E eu coloquei isso porque não é que eu já fiz o laboratório, mas não é que eu tenha que fazer mas eu tenho que ter técnicas, né? E essa aqui é que melhor ajuda, né? De controle do soma. Isso influi muito. Uma forma que a gente vê isso, geralmente até aqui mesmo, você vê isso em aula, né? São as pessoas que ficam fazendo batucada com o pé, fica com o pezinho assim, o outro fica fazendo tesoura. Tem uma coreografia natural que as pessoas não conseguem, muitas vezes, segurar o soma, né? Então ou tem aquele que fica, o pior é aquele que fica com a caneta, martelando e tal. E isso já mostra que o escape, a fuga da pessoa, que ela não consegue. A psicomotricidade está mandando na pessoa. Microfone, Bia. Para fazer uma mega GESCOM, por exemplo, a gente tem que conseguir sentar 3 horas inteiras e ler. Senão, não vai dar para cobrir todo aquilo que a gente tem. E às vezes, precisa passar por um laboratório desses. Mas vamos lá, você queria falar? Aqui na página 2, para a patologia, na penúltima linha, eu queria que ela comentasse a resiliência multidimensional à pressão extrafísica contra as neoposturas pró-evolutivas. Obrigada. Isso eu senti, ó, à medida que eu passei a me organizar para atingir o completismo existencial diário, eu vi que começou a surgir contrafluxo, viu? Assim, ó, na hora que eu ia fazer a coisa mais importante, aparecia uma demanda de alguém que eu tinha que sair, largar tudo e ir lá resolver, né?
Aí começou e era sempre uma pessoa, e a gente via que o assédio pegou aquela pessoa para aquela pessoa pegar a gente, né? Então tem que ter resiliência a isso, a gente tem que conseguir trabalhar apesar disso, porque nem tudo são flores no caminho. Isso é muito bem colocado, porque se a pessoa não ficar atenta, sempre vão e é muito interessante o mecanismo disso. Quando chega um ponto que a pessoa ela já tem um nível de autofortaleza, que o assédio não consegue acessá-la diretamente, ele acessa no entorno. Então a pessoa vai, acessa numa demanda de um parente, de uma pessoa tal, para tirar a pessoa do caminho. Muitas vezes vai ver que ela não precisava fazer aquilo tanto. E ela cede, mas aí já é uma condição mais patológica. E ela cai no buraco. Porque ela acabou cedendo, que foi já a estratégia indireta para acessá-la. Pode até ter outras intervenções, mas que eu percebi foi isso. Começava a demanda. Era eu sentar para fazer uma coisa muito importante que eu tinha que me concentrar. Estourava alguma coisa. Perfeito. Vamos lá. Com relação à questão, voltando para a questão da decidofobia, na hora que vocês estavam comentando, me ocorreu aquela ideia das pessoas que aparentemente decidem e logo depois ficam questionando a própria decisão. Principalmente quando a decisão impõe alguma coisa que não seja imediatamente positiva. E até que ponto essas pessoas decidiram mesmo ou não, se isso não seria uma decidofobia disfarçada, digamos assim. Quer dizer, não o medo prévio, é a vivência de uma possível culpa. Você está falando do arrependimento, né? Arrependimento, exato. Queria comentar isso aí, que eu acho. Isso pode ocorrer, sim, mas porque quando a gente fala em decisão é uma coisa assim que entrou discernimento, entrou um estudo, por isso assim a clareza, objetividade, realismo ali, para não tomar decisões que depois eu não consiga manter, né? Agora eu não. É uma condição. Eu entendo, é uma condição, isso existe. Isso que ele está trazendo é uma condição patológica referente à decisão, que é o voltar atrás. Então a pessoa ela não sustenta aquela decisão e ela fica indo e vindo. Isso acontece também, mas é também uma extensão da decidofobia. E da pusilanimidade. A pusilanimidade, quer dizer, a pessoa ela fica e vai e volta, ela vai e volta. Ela não banca o que ela decide. É isso. Né? O posicionamento dela é frágil. É frágil, então ela não banca aquilo, porque muitas vezes a escolha, né, Bia, vai ter um preço. Tem um preço. O problema é o preço se a pessoa quer pagar o preço. E aí às quando vezes ela não está claro, a pessoa se engana. E tem um fenômeno que é estudado na psicologia, que é a chamada dissonância cognitiva, que aparece um pouco dentro disso que você está trazendo, quando a pessoa ela tinha que optar, escolheu uma alternativa, e aí ela tenta criar todas as desculpas para mostrar que aquela alternativa era melhor mesmo, para ver se fica naquilo, para aí ela evitar o remorso. Mas também às vezes não é o ideal, porque às vezes a pessoa tomou a decisão errada. E aí entra a autocorrupção, a dissonância cognitiva pode levar para a autocorrupção. Então, esse aspecto da decisão tem uma série de problemas que podem acontecer. Tem aquele filme, só complementando, tem aquele filme Decisões Extremas, para mim, pelo menos, foi muito esclarecedor, que daí você vai, vamos dizer, aprofundar um pouco mais nas suas decisões, certo? Porque é baseado em fatos reais e tudo, e a decisão é extrema. O cara tem que tomar aquela decisão e ele banca aquela decisão ali, sabe? Eu achei bem colocado. E uma coisa também, agora que eu lembrei, e que é muito importante, que a gente até fala nos cursos, são os indicadores multidimensionais da decisão, né? Então, se a pessoa for atenta, ela vai ver que há uma repercussão energética quando ela toma uma decisão, né? É o frio na barriga, em seguida vem o indicador de que, é por aqui, ou às vezes a pessoa, não, eu decidi isso, e aí o mental soma começa a fermentar ideias naquela direção. É sinal que está havendo o quê? Está havendo um amparo te mostrando que é por ali, né? Um banho de energia. Eu uso bastante essa sinalética, sabe? Além do que eu demoro para decidir também, eu não decido muito rápido, né? Para dar tempo de... Também depende da decisão, né? Tem decisões e decisões, né? Por exemplo, a gente está discutindo muita decisão de destino, né, nesse balanço.
A decisão de destino tem relação justamente a uma decisão que vai impactar a vida da pessoa e muitas vezes de várias pessoas próximas a ela dali para frente. Então isso, é claro, tem um peso muito maior. É bem o que a gente está tratando no balanço, né? Justamente. Então isso aí tem que ser contemplado, tem que ser considerado. Né? Agora são questões do Rio de Janeiro. Professora Beatriz, na fatologia, página 1, final da 6ª linha, como qualificar a antidispersividade cotidiana? Como disse o professor Valdo de novo, né? Estou citando aqui o nosso... quais são os 3 maiores males da humanidade? Tem coisas que ele diz que fica na minha cabeça, né, até a próxima vida, que é o assédio, né? O fanatismo e a dispersão, a dispersividade. Então, assim, o sinônimo de proexis, né, é priorização, é a antidispersividade. Então, a gente tem que estar atento para isso, porque tem algumas personalidades são mais propensas à dispersão, outras menos, né? Mas também esse verbete ele veio para socorrer isso, porque se tu tem noção do que tu tem que fazer hoje, tu não tem tempo de ser disperso. Essa é a verdade, né? A gente corta, não tem. É a mesma coisa assim. Uma vez eu me assoberbei tanto de tarefas, mas aí não foi culpa minha, não. As coisas vieram, né? Que eu tive que dividir o meu dia assim, até para comer, para dormir tinha horário e minuto, né? O que aconteceu? Foi o meu período mais tranquilo, porque eu não tinha tempo para ficar ansiosa, tu entende como é? Eu tinha que focar no trabalho, porque senão eu não terminaria tudo a tempo, né? Então, assim, 15 minutos terminou isso, agora passa para outra, né? Então, olha só, a gente ainda precisa disso, né? Isso é uma muleta, né? Então, assim, muitas vezes a dispersividade, a ansiedade, elas se dissolvem ou são resolvidas quando a gente coloca a ordem no... Coloca isso. Agora, um ponto, né, Bia, que ajuda, melhor falando, que prejudica muito essa condição, levando a pessoa para a dispersividade hoje, é a questão da tecnologia. Sobretudo as redes sociais, a internet de uma forma geral, isso tem afetado demais as pessoas. Se fala muito, já se tem muito estudo hoje no ambiente na produtividade profissional, na produtividade empresarial. Tem empresas hoje proibindo, não é, o uso de redes sociais e internet no momento de trabalho. Isso tem afetado na aprendizagem, faculdades, escolas também com essa dificuldade. E o que a gente tem observado é que isso também tem dificultado na realização da ProEx. Porque as pessoas acabam o dia todo, e ainda falando do dia, né? Às vezes passam horas. Por exemplo, a pessoa de meia hora vai ver o seu e-mail. A ansiedade, ela precisa entrar para ver o e-mail e ela não está esperando nenhuma coisa urgente que vai acontecer. Não precisa daquilo. Olha, eu acho que isso aí é muito grave. Eu acho que isso aí vai abortar muita ProEx. Esse é um caso sério. É só andar na rua, aonde a gente vai, todo mundo com aquelas maquinetinhas. Não, agora tem o WhatsApp. Então o WhatsApp, a pessoa agora o tempo todo com o celular. Então, e muita gente não sabe cortar isso, não sabe viver sem. Parece até... Eu, por exemplo, não tenho WhatsApp. Quando eu falo isso, eu sinto aquela pensenidade assim contra mim, né? Pô, como é que esse cara não tem? Como se eu tivesse feito alguma coisa errada, né? Então, em alguns contextos, aquilo ali é um absurdo. E as pessoas vão ficando Eu acho que já passou dos limites, viu? Vão ficando escravas da tecnologia. Quer dizer, ninguém está contra a tecnologia, né? Não vão virar aqueles caras, os Amishes, né? Lá nos Estados Unidos, que vivem ainda no século XIX, né, como se fosse o século XIX. Mas a questão é você saber lidar produtivamente com a tecnologia e não deixar a tecnologia escravizar você, porque isso aí hoje talvez seja o maior fator de dispersão na vida das pessoas. E na questão da ProEx, então, né, isso é um ponto muito sério. Tem um outro ponto só, Bia, que eu queria também que você abordasse, já aproveitando, que isso afeta muito essa questão do completismo diário e, consequentemente, o completismo na vida de uma pessoa, da pessoa no todo, que é o processo dos grandes centros ou das grandes cidades. Por exemplo, hoje, quem vive em São Paulo ou Rio de Janeiro,
que perde 2 horas no trânsito para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, eu falo, eu acho difícil, se essa pessoa ficar anos e anos nessa condição, muito difícil, não digo impossível, mas muito difícil dela ser completista. Porque são 4 horas basicamente, e hoje isso tem acontecido com maior frequência, que as pessoas jogam o seu tempo fora, diário. Quer dizer, como é que fica o completismo diário se a pessoa está perdendo esse tempo todo no trânsito? Eu tenho familiares no Rio de Janeiro e essa é a média das pessoas, falando no dia normal. Imagine quando é o dia que não é normal. Então, isso não tem lógica, gente. E a gente vai vendo que as pessoas, elas vão se habituando. O problema maior é esse. Elas vão se acostumando com aquilo. Porto Alegre, eu acho que está caminhando para o mesmo caminho, para a mesma direção. Sim. E outros grandes centros E eu também. já consigo ver o reflexo do trânsito de Porto Alegre, da agitação de Porto Alegre na minha proex. Na diminuição. Esse verbete novo é mais uma reação minha contra esse holopensene de gastar muito tempo com a cidade ali, né? Então, isso é uma coisa seríssima. Se a gente pensar em política pública proexológica, se a gente pode dizer assim, essa é uma questão seríssima hoje de grandes centros. Eu não vejo muita saída nisso no curto e médio prazo, não. As pessoas têm que ficar muito atentas a isso. O quanto elas perdem de tempo no trânsito jogando. Gente, isso é uma faculdade que a pessoa faz. 4 horas por dia é o tempo que normalmente uma pessoa se dedica numa faculdade. Se ela passou 5 anos fazendo isso, ela fez uma faculdade no trânsito. É isso. Né? Você quer falar? Liga. Então vai falando. Alô? Não? Então muda. Vamos lá. Alô? Agora foi. Então, Beatriz, parabéns. Eu gostaria que você aproveitasse e desenvolvesse um pouquinho mais, até por conta desse comentário momentâneo, na parafatologia, segunda linha, a falta de autoconscientização do aqui e agora multidimensional. Eu sempre procuro pensar assim, né, o universo, nessa imensidão, né, as várias dimensões, o tempo que tem valor aqui, mas não tem valor. Quer dizer, a gente é um ponto consciente dentro disso tudo, né? Então, o que é mais importante enquanto consciência do universo eu estar fazendo nesse momento? Como eu contribuo mais, né? Como eu me insiro dentro dessa... Né? Eu estou aqui na Terra, numa galáxia, tem outra galáxia, tem um universo, sei lá se não tem outros universos, tem todo o extrafísico, né? O aqui agora multidimensional. Está acontecendo uma vida toda multidimensional ligada a mim aqui, né? Que tem a ver com os meus pensamentos, com a minha energia, né? Então, assim, eu saí um pouco dessa casca que a gente está aqui na Terra, nesse momento, para se ver mais como uma consciência do cosmos, né? E também tem uma hora que eu falo ali da interferência entre a homeostase intrafísica e extrafísica, né? Então, à medida que a gente vai tomando essas decisões para harmonizar e equilibrar tudo aqui intrafisicamente, isso está acontecendo também extrafisicamente, né? Então, prestar atenção nesse ambiente extrafísico que está ligado com a gente, as consciências que estão ligadas com o que a gente pensa, com o que a gente faz, para expandir um pouco mais, né, essa autoconsciência, e não só essa pessoinha que eu estou sendo aqui agora, né? Eu acho ótimo que você está trazendo nesse verbete, nessa autoconscientização do aqui e agora multidimensional, por conta do seguinte, até nós estávamos falando agora, é tão comum nós estarmos tão envoltos em coisas tão... que entram no nosso cotidiano. 2 horas no trânsito é uma coisa que entra no cotidiano de muita gente nas grandes cidades. E não tem como sair. Mas isso é uma das muitas coisas que nós temos que enfrenta uma barreira para que a gente sequer venha a ter atenção de autoconsciência multidimensional. Então,
Essa falta, eu quis que você destacasse, se tiver um aprofundamento ainda um pouco melhor, eu acho que isso é de máxima importância. Não, eu entendi agora o que tu estava querendo dizer. Não, então, é porque nós não somos meras consciências, a gente é uma consciência que é uma consciência que por acaso está com sim, né? Então, ter essa consciência, porque, veja bem, ó, isso até eu vou tratar num verbete que eu estou escrevendo agora, que é, será que a gente está tão ligada em ser consciente que eu acho que a gente não sabe ser consciente, né? E a minha realidade maior é consciente, não é ser consciente. Como é que é Beatriz consciente? O que me vai me motivar quando eu, né, enquanto consciente, eu sei o que me motiva como consciente, né? Mas e como consciente? Então, procurar se ver maior que isso, sabe? E ter consciência de que tu está interagindo. Na verdade, a gente parece cego em tiroteio, sabe? Parece um cego em tiroteio, né? Porque está acontecendo tudo isso multidimensionalmente, a gente só está vendo aqui, né? O cego não vê nada, né? Me permite também, Bia, eu vejo assim, uma síntese disso seria a condição do paradigma. Qual é o paradigma que a pessoa utiliza para olhar a realidade e, consequentemente, tomar as decisões do seu dia a dia? Você pode ter um paradigma simplesmente intrafísico, consequentemente com um alcance muito limitado, ou, considerando o aqui e agora multidimensional, você ter um paradigma mais amplo, multidimensional, um paradigma consciencial, como a gente coloca. Então, isso faz uma diferença muito prática no dia a dia. E até na hora de decidir qualquer coisa. Então, nas nossas escolhas. Eu estou decidindo como consciente ou como consciente? Estou decidindo só nessa dimensão ou levando em conta tudo isso? Você leva em conta, então, outras variáveis, quer dizer, juntamente com as variáveis intrafísicas. Quando se fala multidimensional, inclui a dimensão intrafísica. Então, vamos dar uma situação prática disso. Se a pessoa ela vai num cinema, combinou com os amigos, está no cinema, e sentiu que o padrão de energia não está bom, ela não vai ficar ali. O cinema pode estar lindo, está bonito, novo. O filme até que está bom, mas alguma coisa ela está percebendo que o padrão, que alguma coisa está errada, que alguma coisa vai acontecer. Ela está usando do parapsiquismo, da leitura energética, e toma uma decisão de cancelar aquela atividade em função dessa percepção. Outro exemplo, a pessoa vai fazer, de maior escala, vai fazer uma escolha profissional. A gente atende muitas pessoas com essa demanda lá na Apex. No convencional, uma orientação vocacional, simplesmente, qual é um dos critérios fortes? A questão do que a pessoa tem de aptidão, né, ou tendências, aquilo que ela tem de qualidades, né, capacidades, mas sobretudo aptidões, motivação, né, ela tem que considerar o que motiva e outros critérios. Muitas vezes as pessoas veem aquilo que traz maior retorno financeiro e tal. Mas quando a gente vai olhar isso com uma visão mais ampla, dentro disso que a Bia está trazendo, a pessoa vai considerar, sobretudo, os seus acertos grupocármicos. Ela vai considerar a convergência com a sua programação existencial. Esse é um fator muito sério. Por exemplo, se uma pessoa ela quer ser, hoje, consciencioterapeuta, inevitavelmente, do ponto de vista profissional, ou ela vai ter que ser médica ou psicóloga. Pelo menos obter a formação. Então, teve gente, eu conheço gente que era engenheiro de atuação, mas quis se tornar consciencioterapeuta e foi fazer uma segunda faculdade para ser psicólogo, para poder ser consciencioterapeuta. Então, essa decisão ela foi motivada por uma visão muito mais ampla do que simplesmente um diploma profissional. Então, esse aqui agora é muito importante das pessoas considerarem. As pessoas dizem assim, não, eu vou mexer com energia na hora que eu estou na dinâmica, ou na hora que eu estou dando uma aula dentro da conscienciologia. Não, você vai mexer com energia na hora que você vai para uma reunião de negócios. Você vai usar a sua sinalética diante de uma situação de fechar um contrato ou não. Então, é trazer esse paradigma para o cotidiano. Eu, por exemplo, quando eu vou fechar um negócio, eu tenho uma sinalética. Se aparece aquilo, eu já sei, esse negócio não vai ser concluído. Já sei. Nem sofro mais. Até relaxo. Aí quebra a ansiedade.
Porque aí, se eu já tive tantas experiências, que eu já sei que aquilo ali, não, esse não vai. Então, pronto. Já me desapeguei. E depois a coisa se confirma. E o contrário também, já tem a sinalética que não, aquilo ali vai dar certo, vai confirmar. Então, isso é trazer o aqui, levar em consideração o aqui e agora. Exatamente, era isso multidimensional. Que eu queria dizer, embora na resposta a gente acabou falando dos assuntos. Mas é exatamente isso. Nas decisões, no planejamento que tu faz, levar em conta. Por exemplo, a questão de escolha até de relacionamento. A pessoa está acostumada a determinados critérios. Ela, com a questão multidimensional, ela pode considerar aqueles critérios que antes ela usava, mas outros também. Ela vai ver outras coisas que ela vai definir até para uma escolha melhor. Então, tudo isso tem a ver com o que a Bia está trazendo. Eu trouxe essa pergunta, essa conotação, por conta de uma situação muito comum. Isso que você trouxe de mudança de paradigma, dentro desse nosso universo, que somos estudiosos da multidimensão, temos serialidades, bem, da conscienciologia, nós, dentro desse nosso universo, essa mudança de paradigma é muito pouco já atribuída, é muito pouco utilizada pelos nossos companheiros ou até por nós mesmos. Você fazer um comentário de uma mudança de paradigma para uma situação de você ficar trazendo a multidimensionalidade para um cotidiano onde que eu gostei muito do que ela trouxe, né, da coloquiologia. Você parece um cego levando tiroteio, num monte de tiroteio lá. Ele no meio do tiroteio, um cego no meio do tiroteio, porque... Isso é muito comum e essa é a realidade. Essa é a então não realidade. é o trazer isso, o valorizar essa lembrança sua no seu verbete, é muito importante, porque nós não estamos nada conscientizados ainda da importância de sermos mais conscientes, ou sermos realmente conscientes e não estarmos conscientes, né? Ok. Temos uma pergunta lá. E dentro desse contexto, né, aqui na página 3, paradoxologia, eu acho que tem relação com a vivência do aqui e agora multidimensional, mas assim, é esse paradoxo de quanto maior a disciplina, maior a liberdade. E aí eu fiquei refletindo aqui o que é que tem a ver com aqui agora multidimensional, né? Porque uma das primeiras coisas que o operador falou para mim na TENEPS foi disciplina, 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 disciplina. Cansou. Foi um mês falando disciplina no meu ouvido e eu ainda não sou tão disciplinada. Então, eu queria refletir um pouco mais com a Beatriz, né, com o grupo, esse paradoxo de ter mais disciplina e ter mais liberdade. Porque para muitos parece que ter disciplina é ter controle, é ter rigidez, inflexibilidade, né? E o que é ter disciplina dentro de um contexto multidimensional, quando você tem inúmeras variáveis atuando o tempo todo, e ao mesmo tempo isso significa o teu completismo diário e o alcance da tua liberdade de manifestação consciencial. Isso é um paradoxo muito bom. Parabéns, Beatriz. Isso para mim assim veio para me pensar bastante, né? Eu queria convidar o grupo para refletir sobre isso, né? Débora, eu nem tinha expandido tanto quanto tu fez, mas eu concordo contigo, tu deu uma expandida aqui no meu paradoxo. O que eu estava mais querendo colocar aqui, ó, é que as pessoas realmente, ninguém gosta da palavra disciplina, entende? Disciplina parece uma coisa que vai tirar a tua espontaneidade, vai tirar a tua criatividade. Tira a criatividade. O criativo tem que ser criativo na hora, até tem aqui na estrangeirismologia o to be in the mood, né? Não tô para isso agora, né? E tudo isso é associado, mas isso é um erro, porque na verdade a gente comentou, a disciplina ela te dá a liberdade maior que a liberdade a mente livre. Tu desocupa a mente de pequenas preocupações quando resolve tudo. Agora, eu vejo, Bia, que essa questão da disciplina, né, esse paradoxo mexe, já é a segunda vez, né, que é trazido aí para discutir, é muito também, às vezes, da personalidade ainda muito artística. Geralmente, a pessoa que tem a dificuldade com a disciplina, claro que tem exceções, mas ainda é muito associada ao processo artístico que não tem
um compromisso com a hora, com o processo de rotina de trabalho, então vira noite, tem que ser aquele negócio que é espontâneo, né? Instintivo, intuitivo somente, e aí tem que ser aquele caos, né? Como se a criatividade ela viesse do caos. E isso ainda a gente vê muito no processo mais de temperamento artístico. É isso aí. E a outra coisa é a espontaneidade, que as pessoas acham que perdem. Eu não vou ser mais uma pessoa espontânea, porque eu não vou poder me manifestar do jeito que eu me dá na telha. Como se fosse... Beatriz, tem um livro que fala que é Manual de Disciplina para Indisciplinados. Eu tenho. Aí ele fala, a disciplina que é discipleno, né? É pleno de si. Então tem a ver com o que você estava falando antes aqui, que eu anotei, que é em relação ao foco de fazer o que está fazendo naquele momento, e quando muda o bloco... Isso, mudar o bloco pensênico, o holopensênico. O holopensênico. Então, isso aí tudo, a disciplina ajuda em tudo. Porque a disciplina é assim, para nos deixar tempo livre. Esse é o lance da disciplina, né? Bloch, na questão do... Eu queria saber, assim, na questão do trabalho, né, profissão a longo prazo, né? Por exemplo, a pessoa gosta tem facilidade numa área, mas, por exemplo, assim, vamos supor na questão da psicologia, né? Aí você vê, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, já tem pessoas já formadas nessa área, está saturado, e assim, não é a curto prazo, você não tem como ganhar para você estar sobrevivendo. Como é que faz isso, no caso, assim, de você ter uma profissão, pelo menos que possa te dar um pé de meia para você poder atuar? Como que poderia fazer isso, vendo a opção de a pessoa, às vezes, ter a diversidade também de exercer outras funções? Como que você vê isso? Como poderia ajudar? A gente trabalha assim, como eu falei, quando você vai definir uma profissão e já está dentro da Conscienciologia, já tem essa visão maior, o ideal é você ver aquilo que possa contribuir e fazer a convergência com a sua ProEx. Então esse é um ponto. Outro ponto é ver aquilo que você tenha, inevitavelmente, motivação. Você não vai trabalhar em algo que você não goste. Você tem que trabalhar em algo que você goste, que você sinta que tenha um interesse maior por aquele trabalho, que sinta que aquilo seja produtivo, que traga um ganho maior para você. Então, isso é um outro aspecto que a pessoa tem que considerar. Em relação à questão de estar saturado, eu não vejo que é por aí. Se a pessoa é boa no que faz, sempre vai ter oportunidade. Acho que esse é um ponto. Você ser muito competente naquilo que você faz. Então, e ver também, obviamente, dentro de todas as áreas, você tem nichos específicos. Ver o que você quer se especializar, e aí você pode se dedicar e se destacar naquele aspecto. Agora, é muito importante também ter a criatividade. Se a pessoa só ficar no convencional, ela vai estar mais limitada de ver alternativas. Mas se a pessoa está ligada, está antenada em o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo de inovação, tecnologia, mudanças sociais, ela vai conseguir identificar tendências, oportunidades. Vou te trazer um exemplo. Esse tema de profissão é, possivelmente hoje, o tema que mais a gente atende lá na Apex, as demandas do serviço de apoio existencial. E um dos aspectos que dificultam muito as pessoas atualmente nessa questão de decisões profissionais é o baixo índice de leitura geral, cultura geral. Um caso para você. Eu atendi lá uma vez uma pessoa que trabalhava com tradução, né? Formada em letras, trabalhava com essa condição de tradução, tanto tradução oral ali simultânea, quanto tradução textual, escrita. E a pessoa, ela estava naquele momento falando, eu não tenho muitas opções, está meio saturado. Quando, na verdade, estava se abrindo, hoje em dia, está um campo enorme para tradutor, sabe aonde? Séries de televisão, devido às TVs por assinatura, e está aumentando muito a condição de séries. Essa era uma alternativa que a pessoa não tinha considerado. Outro aspecto que está aumentando bastante são os games, jogos e outras coisas mais. Então, não era mais só a tradução naquela demanda de editora,
vai traduzir um livro para o Brasil, né, por exemplo, ou a tradução em eventos. Existem campos novos que a pessoa não enxergava. E não enxergava por quê? Porque ela não tinha o hábito de estar acompanhando, de estar vendo as tendências, leituras e por aí vai. Então eu vejo que consta muito a pessoa ampliar, ou chegar numa cosmovisão. E tem um aspecto que uma vez me marcou muito, o Valdo, ainda lá no Rio de Janeiro, falou para mim assim, ó, quando você está fazendo assistência, nunca vai faltar dinheiro. Sempre vai aparecer dinheiro ou oportunidade de algum lugar. Com base nisso, aquilo me marcou muito, e aí o que eu fiz? Hoje eu tenho uma empresa, o que eu penso na empresa? Né? Existem vários livros, consultores que dão estratégias de como você gerir um negócio, obter sucesso empresarial. Um dos aspectos que eu faço para gerir a minha empresa é como atrair o interesse de amparadores e evoluciólogos. Não estou brincando, não. Eu faço isso na minha empresa. Eu não tenho só a visão de mercado, a visão de marketing, mas como eu consigo fazer algo através da empresa que vá atrair interesse de evoluciólogo. Totalmente interessado, bem interesse. Mas por quê? Olha a lógica disso. Se eu consigo isso, vai ter assistência. Se vai ter assistência, as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir. Então, isso é um ponto que a pessoa deve considerar. Ser competente naquilo que faz. E quando eu falo competente, não é simplesmente conseguir diploma. As pessoas às vezes entram nessa questão de diploma. Isso é importante. Mas é saber dominar aquela área. Isso significa, muitas vezes, montar uma biblioteca particular das melhores, em vários idiomas, mas você ser muito bom naquilo que você faz. Dominar o processo. Eu falo isso porque, assim, às vezes fico em dúvida realmente escolher a profissão, né? Porque, assim, você tem uma dedicação de muito tempo e, às vezes, a questão do retorno é a longo prazo, né? Então, a pessoa dedica anos em estudos, na faculdade, e depois você não tem um retorno logo imediato, né? Só a longo prazo. Então, às vezes, eu fico pensando se realmente é viável fazer essa faculdade, que com certeza vai ser uma coisa que te agrada, mas que ao momento ela não vai te dar um retorno imediato. E qual é a faculdade que tem um retorno imediato? Não, tem cursos que... Qual? Que eu acho que ganham. Medicina, por exemplo, é uma delas. Que isso? Tem os médicos aí. Não, 6 anos Medicina não, no mínimo 10. Não, 6 anos mais... Me permite uma coisa, é faculdade mais tudo que você estudou antes, que ninguém faz faculdade sem primeiro e segundo grau, então não são os anos de faculdade. Administração, algum curso que você já entra... já entra no trabalho... Isso aí é muito ilusório. Tem engenheiro que está vendendo cachorro-quente. Tem outros que estão muito bem, né? Então, assim, eu volto a falar. Depende muito da sua competência. Seja bom naquilo que faz. A pessoa ela pode fazer letras e ganhar muito dinheiro com letras, se ela quiser. Agora, ela tem que agregar valor. Então, aí entra empreendedorismo. Por exemplo, se a pessoa ela só quer ficar em casa ou ficar ali esperando que as oportunidades venham, não vai acontecer. Seja a profissão que for. Você está falando médico, vai chegar um médico cubano, sem preconceito com o médico cubano, mas atualmente a gente vive hoje, e vai tomar o seu lugar hoje, segundo a filosofia hoje que acontece no governo. Então, assim, isso daí, o que mais sério que vai contar é a sua qualificação e dedicação. Acho que esse é o ponto mais sério. E hoje, gente, está tão... tem uma questão da contemporaneidade que é muito boa, que é a possibilidade de você atuar no mundo inteiro. Tecnologia hoje, para algumas profissões, você trabalhar, por exemplo, ensino à distância. Qualquer parte do mundo você pode estar. Então, isso amplia as possibilidades enormemente. Então, veja isso. Não fique contando com uma profissão, que eu vou dizer, engenharia pode estar em alta, amanhã pode não estar. Então, você tem que também ter flexibilidade, né, nisso daí. Você queria falar. Eu quero sim. É que o assunto, na verdade, ele é tão rico que dá margem a cada item desse a gente enveredar, né,
Por acaso, eu trabalho já há uns 15 anos com profissões em saúde. Então tem uma série de mitos, inclusive alguns usados politicamente. Você é médico, inclusive. Sou médico, eu me formei em 78, a gente entrega a idade já, mas é isso. Tive 22 anos em assistência e agora estou com 16, mais ou menos, na área de saúde pública, de planejamento. Mas o que eu queria chamar a atenção era da história da paradoxologia. É que se a gente entender que isso aqui está inserido dentro da história, dentro da abordagem, da programação existencial, que é pessoal, isso ganha uma outra conotação. Ontem a gente teve uma apresentação excelente sobre a questão do militarismo. Aquela é a disciplina que quebra com toda a criatividade, aumenta a parapercepção, aumento de todas as percepções, não só a parapercepção. Bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Enquanto que fica, para mim, bastante fácil entender essa afirmação que vem depois, né? O paradoxo de quanto maior a disciplina, maior a liberdade. Olhando desse enfoque, eu queria que ela comentasse um pouco isso, que eu achei muito interessante, muito feliz essa colocação. Microfone, Bia. Então, eu dei algumas ideias, não sei se alguém mais pode ajudar nisso, né? É que a disciplina é aquilo que vai fazer com que aquilo que a gente planejou, o objetivo que a gente escolheu, se materialize. Sem a disciplina, não vai, né? Então, assim, a primeira coisa é a auto-organização. Então, se a pessoa não sabe se organizar para saber que passos ela tem que dar para chegar no objetivo, ela não vai conseguir chegar lá. Agora, ela pode saber tudo isso, mas não ter disciplina para fazer. Então, uma demanda que eu vejo muito nos nossos cursos é assim, ó, as pessoas sabem fazer uma agenda até, sabem colocar, mas elas não têm a disciplina de cumprir. Elas, entende? Colocam ali e não cumprem. Então, assim, ó, a disciplina é uma coisa libertadora, porque se você colocou ali e fez, você resolveu o problema em 10 minutos, às vezes, entende? Se você não tem a disciplina de fazer, aquilo vai ficar rolando, aí daqui a pouco a falta de disciplina vai gerar uma outra coisa que vai ficar rolando, daqui a pouco a sua mente, em vez de estar livre para as coisas importantes, vai tentar administrar postergações, atrasos, faltas, né? Então, eu vejo a disciplina, que é o fato da pessoa seguir o que ela mesma decidiu que tinha que fazer, ela seguir aquilo ali, uma coisa libertadora, no sentido de que me deixa tempo livre para pensar em outras coisas. Agora, por que é paradoxo? Porque não é isso que normalmente as pessoas, né, como o Losch falou, a gente liga disciplina à falta de criatividade, à falta de espontaneidade, mas isso são mitos, né? O paradoxo também está que o conceito de disciplina, ele tem, vamos dizer assim, uma pitada de obrigatoriedade. Isso. Né? E nesse caso é uma obrigatoriedade que a pessoa se impõe. Quando favorável, quer dizer, você botou uma meta, o determinado é isso. Não, eu vou fazer. Ele se obriga a fazer. Mas esse conceito de obrigatoriedade, ele não é compatível, aparentemente, com o de liberdade. Quer dizer, se é obrigado, você não tem liberdade. A solução desse paradoxo é o quê? É que você é que reduz a sua liberdade. É a mesma coisa da chamada obrigatoriedade moral. Quando você tem uma o conceito da moral, e isso se expande para a cosmoética, existe o paradoxo da obrigatoriedade moral. Por quê? Porque, em tese, uma escolha para ser considerada moral, ser julgada como moral, tem que ter liberdade. Se a pessoa foi obrigada a fazer, ela não pode ser julgada moralmente, porque ela foi obrigada, ela não tinha opção, ela foi coagida. Então, para a pessoa ser julgada moralmente, ela tinha que ter opções, e ela optou pela opção errada, vamos supor, sendo reprovada moralmente. Mas a ideia de obrigatoriedade moral é o quê? Por isso que é paradoxo. Se você fala que moralmente tem que ter liberdade e ao mesmo tempo você vem com o conceito de obrigatoriedade moral, o conceito de obrigatoriedade moral diz que entre as opções você tem que escolher aquele que é a moralmente correta. Ora, se você tem que escolher a moralmente correta, você é obrigado a escolher aquela. E está se falando que para ser moral tem que ter liberdade, você não está tendo liberdade. A solução disso é justamente porque quem reduz a liberdade é o próprio indivíduo que age. É isso aí. Então, a mesma coisa na disciplina, quer dizer, você é livre sim,
a liberdade maior e a disciplina que você se coloca, você que escolhe isso. Agora, a gente está falando da autodisciplina, talvez faltasse o auto aqui, né? Não está falando da disciplina militar. Justamente, é autodisciplina. Mas é bem enfático quando a gente também atende lá no CEAPEX as pessoas com alguma questão financeira. E ela está desorganizada, ela está endividada muitas vezes e ela não tem liberdade nenhuma para fazer as coisas, mas ela entende uma pseudo-liberdade porque não tem nenhum controle do contexto financeiro. Agora, quando ela começa a se organizar, começa a ter disciplina nas finanças, aí sim, a longo prazo, ela vai ter liberdade, porque ela vai ter escolha sobre aquilo, ela vai ter liberdade de decisões sobre o problema. Aí está aí o paradoxo. Exatamente, é um paradoxo bem enfático. Agora temos uma outra pergunta ali, Bia. Oi, na parafatologia, a resiliência multidimensional, a pressão extrafísica contra as neoposturas pró-evolutivas. Isso aqui me chamou a atenção porque realmente quando a gente quer mudar uma postura, a pressão e o contrafluxo é muito grande, né? Então, por exemplo, fazer um manual pessoal de prioridades pode ser uma coisa assediadora se a pessoa não tiver essa resiliência de entender que nem tudo ela consegue controlar. Então tem que ter aí um equilíbrio entre o excesso de controle, que se a pessoa for muito controladora, ela acaba se perdendo, porque ela quer completar aquilo naquele dia e não consegue, e também um recomeçar no meio do dia, caso ela não consiga. Então essa resiliência é muito importante. Eu gostaria de comentar isso aqui. Eu acho que eu entendi o que tu está dizendo. Tem até aqui, acho que é no polinômio, aqui, ó, clareza, objetividade e realismo. Então, se tu não tiver aí esse trinômio, tu vai colocar coisas na tua agenda, tarefas para fazer, horários para cumprir, ou até prioridades no teu manual, que, na verdade, tu não vai conseguir. Chega na hora, não consegue, entende? Então, a gente tem que ser bem realista de colocar aquilo que está dentro da nossa possibilidade de cumprir. Claro que, na medida em que eu vou fazer o movimento maior para aquilo ali, né? Agora, independente disso, a gente sempre deve estar pronto para que haja um contrafluxo. Por quê? Porque as nossas neoposturas, elas vão contrariar, né? Vão contrariar. A gente vê no intrafísico que contraria, né? Eu precisei de muita jogo de cintura para fazer as pessoas do meu convívio diário entenderem a minha atenção a uma agenda, né? Onde eu coloquei o que eu achava que eu deveria cumprir, não só no dia, na semana, no mês, né? Porque as pessoas, essa mudança nossa afeta a vida de todo mundo, né? E agora imagina extrafisicamente, né? As consciências também. Então a gente tem que estar preparado para isso. Vai haver reclamações, vão haver reclamações. Isso de modo prático, acho que é bem colocado isso aí, Bia, que você trouxe, porque quando você toma certas decisões ou posicionamentos, até mesmo com a Conscienciologia, por exemplo, um que mexe muito com as pessoas é a antimaternidade sadia. Então, na sociedade, de uma forma geral, se tem um casal de namorados, a pergunta é: quando é que vocês vão casar? Se casa, quando é que vai nascer o filho? Não é? Então há uma pressão de uma forma geral, e na hora que a pessoa opta por não ter, cria muito choque quando ela fala, né? E aí você fala que não, eu não vou ter filhos, não é nem eu não quero, não vou ter. Você vê a reação, parece que você é um monstro. E tem uma série de mitos, né? A pessoa acha que você é, primeiro, contra crianças. Quer dizer, se você não quer ter filho, logo você é contra a criança, né? Então, essa é uma reação muito séria. E um peso muito grande, conforme a família, pressão social. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta. Então, tudo isso a pessoa tem que considerar. Outro exemplo, às vezes a pessoa mudar de cidade, né? A gente estava até comentando isso antes. Mas se a pessoa ainda tem os familiares, não, você é louco. Você vai para lá, você está aqui numa cidade tal com isso, todo mundo aqui, você vai lá para o fim do mundo para fazer voluntariado. Quer dizer, não tem lógica, entre aspas, para a maioria das pessoas.
também. Que ele falou. Justamente. E aí, é uma decisão, muitas vezes, baseada que tu está levando em conta o aqui agora multidimensional, e não só o dia a dia nosso. Aqui, o dia a dia. Ou os valores intrafísicos. Sim. A pessoa que abre mão, às vezes, quer ver uma outra situação, é chamada até algema de ouro. O que é algema de ouro? A pessoa tem um trabalho, uma profissão, às vezes um emprego numa grande empresa, que ganha muito, ela tem um retorno financeiro muito alto, um retorno, benefícios muito bons, às vezes pode até ser um serviço público, uma estabilidade, só que também ela vende a alma para o diabo, quer dizer, ela não faz mais nada na vida. Ela tem que trabalhar 12, 13 horas por dia, final de semana ela leva trabalho para casa, ela não tem tempo para as outras áreas da vida dela, e é o chamado algema de ouro. Mas ganha super bem. Né? Mas ganha super bem, para não usufruir daquilo, inclusive. Então, isso tudo envolve a pessoa quebrar com essa tendência, e aí daí, como a Bia coloca aqui, né, vem uma pressão extrafísica e intrafísica, né, contra as neoposturas pró-evolutivas. Isso, gente, é o que eu falo, a Conscienciologia ela é subversiva. Então, é muito subversiva. Manter a subversão da Conscienciologia como filosofia de vida não é fácil. Até a pessoa ela tem que estar muito ciente disso e definir isso como um posicionamento, senão não aguenta. Eu acho que a disciplina inclui, inclusive, aceitar uma indisciplina inicial na dificuldade de fazer essa transição, né? Claro. Que às vezes nem sempre é fácil. Lógico. É importante deixar claro também que essa disciplina a gente não ganha fazendo, por exemplo, artes marciais, né? Porque aí você vai ganhar uma disciplina militar belicista. Não é o ideal. Não é o ideal. Não sou disciplinado, então vou fazer jiu-jitsu para ver se eu ganho disciplina. Não, você vai ganhar uma disciplina militar belicista, não é o ideal. Você tem que fazer coisas cosmoéticas, por exemplo, você se organizar no dia a dia e fazer, ter uma agenda e, por exemplo, a TENEPS é uma coisa que te traz uma disciplina diária, né? Então, é por aí que você tem que ir, não pelo lado do belicismo, artes marciais, jiu-jitsu, judô, essas coisas não são legais, não. Então, esse verbete é o resultado da minha decisão de me disciplinar para fazer o que eu tenho que fazer. Qual é o resultado? Eu fiquei em Priminério. Né? O que me chamou, se não fosse a Priminério, eu nem ia me estar dando conta que eu estava fazendo alguma coisa diferente, que aquilo era uma técnica, né? Mas foi a Priminério. Então, assim, é uma disciplina que eu me impus e não foi para me cercear, para ficar... Não, ao contrário, foi para ter uma primeira... Não é masoquista. Não é masoquista. Não há masoquismo nisso. Vamos lá? Quem é? Vamos lá, Gustavo. Completando o que ele estava dizendo, e o jovem hoje, ele tem uma dificuldade imensa com completismo diário, pelas redes sociais, até em dificuldade de ver que tem um processo profissional também. Primeiro você tem o completismo diário de estudar, de se tornar um bom profissional, depois o mercado tem que te absorver. Isso demora 10 anos, às vezes, o prazo natural. Mas você tem um modelo social que o jovem tem que ganhar dinheiro rápido, que aí cruza também com a questão do ansiosismo. Aí você poderia comentar sobre essa questão do completismo diário nos estudos, que você tem essa vivência? Não, então... Aqui, como eu falei, isso aqui é um recorte, tá? É o completismo existencial diário das maxi objetivos da ProEx, né? Não é o completismo de ir para o trabalho todo dia e receber o salário no final do mês, ou ir à aula todo dia e receber o diploma depois, né? Agora, eu entendo o que tu quer dizer. Eu vejo assim, se eu fosse jovem hoje, estivesse começando a vida, o que eu faria? Primeiro, eu vou escrever algumas coisas, deixar escrito algumas coisas para mim ler bem cedo e já me avivar para o que é importante desde cedo, tá? Então, digamos, na próxima vida. Digamos que eu acesse essas ideias da Conscienciologia. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar assim, eu vou fazer assistência. Com isso eu vou ganhar dinheiro, com isso eu vou voluntariar, com isso eu vou fazer... Né? É por aí. Dentro daquilo que eu gosto de fazer,
que me atrai, que eu posso ganhar o sustento, né? O que eu já posso convergir com a minha ProEx desde cedo, entende? Então, assim, eu não vou primeiro estudar, depois trabalhar, depois fazer a ProEx, né? A convergência desde cedo, por exemplo, imagina assim, se eu chego aqui nessa vida, estou chegando, digamos, nessa vida aqui, e eu já desconfio, já vejo que eu gosto de trabalhar com pessoas de idade, né? Porque isso se dá naturalmente, as pessoas te procuram, quando tu tem que lidar com elas fica fácil. Então, um exemplo que seja isso. Quando eu for escolher minha profissão, eu já vou escolher alguma coisa que o público dela seja idoso. Por exemplo, eu posso estudar fisioterapia, nutrição, medicina, psicologia. Então, eu já tenho o meu público de assistência, eu já estou fazendo todo o meu estudo dentro dessa mesma linha de assistência, né? O que vai acontecer? Dentro dessa linha de assistência, eu vou ter colegas ali, posso ser que eu acho a minha dupla evolutiva ali dentro, então já congrega mais coisas, né? Eu vou ter que fazer estágio, eu já faço estágio em locais onde eu vou poder trabalhar depois, já faço minha conclusão de curso, lá, tese de conclusão de curso, dentro dessa área. Então, assim, a pessoa já pode convergindo o que ela tem que estudar, o que ela tem que trabalhar, o que ela tem que ganhar o dinheiro, com a assistência que ela tem que fazer, o público, que é o público que ela veio assistir aqui, né? E sendo tudo uma coisa só. Eu não vejo outra maneira da pessoa conseguir atender todas as áreas da vida com a máxima eficiência. Porque se ela trabalha com uma coisa, assiste na outra, o voluntariado é noutra... Com essa dispersão, fica realmente difícil. Eu posso dar um exemplo? Eu cheguei na Conscienciologia cedo. Quando eu fiz a faculdade, já estava na Conscienciologia. O meu TCC, fiz a faculdade de Psicologia, o meu TCC na faculdade foi Gerenciamento de Vida. Esse TCC é a base de um dos cursos hoje da Apex, que é Autogestão Existencial. No TCC, no trabalho de conclusão de curso, eu não falei de Conscienciologia, só tratei dos aspectos da psicologia. Quer dizer, todos os autores que falavam e que abordavam, mas já considerando a técnica de convergência. Por quê? Na hora que eu estudei para o TCC, eu estava estudando para pesquisa de ProEx. Na hora que eu estava estudando para pesquisa de ProEx, eu estava estudando para o TCC. Se eu tivesse feito coisas que uma não contribuía com a outra, eu ia estar perdendo tempo, eu ia me exigir muito mais. Na hora que eu faço uma coisa que converja com a outra, eu só tenho a ganhar. Então, isso é a melhor estratégia. Então, ter essa lucidez, essa clareza, o mais cedo possível, do que a gente quer fazer, qual é a linha de atuação, né? Outra coisa, tem um curso aqui que eu coloquei da Apex também no fim da fatologia, que é a identificação das diretrizes da ProEx, né? Quanto mais cedo a gente tiver, é a diretriz, não precisa ser, né, detalhamento. A direção, eu posso direcionar estudo, posso direcionar amizades, locais que eu vou visitar quando eu viajo, tudo convergindo para aquilo ali. Porque se a ProEx é do berço ao túmulo, né, eu tenho que estar tratando dela em todos os níveis aonde eu vou estar. É o que eu faria se eu fosse jovem hoje, começando a vida, entende? Quando você faz isso, pelo princípio da acumulação, você fica muito mais motivado, porque o tempo joga a seu favor. Você está naquela linha, você vai sempre acumulando mais coisas, você vai ficando com uma cosmovisão cada vez maior. Então, isso é muito bom. A convergência com a acumulação. Esses dois princípios são muito úteis vamos dizer assim, na realização da ProEx. Mas, Bia, nós temos uma pergunta lá, a última pergunta em função do nosso tempo. Vamos lá. Tá ligado? Alô? Isso, tá. Achei bem interessante a discussão sobre as profissões. Eu queria, assim, falar rapidamente da minha experiência defendendo o serviço público. Aham. Porque assim, eu percebi assim, que não tem muita gente aqui que abraça a questão de concurso e tudo. E eu trabalho atualmente no Tribunal de Contas da União, eu sou auditora. Eu trabalhei 5 anos fazendo auditoria de obras públicas. Eu fiz a auditoria do Maracanã, que nós pegamos 100 milhões de sobrepreço, né, para essa questão dos gastos, né? E eu acho que no meu trabalho eu faço muita assistência. Por quê? Porque a gente consegue impedir que essas personalidades patológicas do meio político, né, a gente consegue pelo menos tentar limitar mais
a atuação dessas consciências, né, que querem tirar proveito na questão governamental. Então, eu acho que dá uma certa assistência. A gente escreve pareceres, instruções. Então, eu acho que no serviço público é necessário ter pessoas fazendo assistência, porque se todo mundo falar, não, serviço público é complicado, ali eu não vou conseguir fazer minha ProEx, imagina a bagunça que vai virar se não tiver gente cosmoética ali. Se tiver só gente querendo ganhar o salário, tirar proveito. Mas essa é uma ideia preconceituosa do serviço público que eu não participo não, viu? Eu fui funcionária pública a vida toda, porque a área que eu queria atuar, que era academia, a melhor academia que tem é a pública. Não tem universidade, centro de pesquisa melhor ainda no Brasil que não seja pública, né? E as noções de cosmoética, que eu nem sabia que era cosmoética, todo esse processo, né, de viver evolutivamente, eu já tinha dentro de mim. E eu procurei exercer a minha função pública, sim. E eu acho que a maioria é isso também, viu? A gente não é exceção, não. Agora, tem os cabides de emprego, que aí acaba... Até quando ainda há pouco eu citei assim, en passant, mas foi no sentido daquela pessoa que busca simplesmente o serviço público pelo fator estabilidade. Não está nem muito interessada de fazer a diferença, ou você que foi pela atividade em si, ou como você está trazendo do processo assistencial, de conseguir realmente gerir bem, né, o patrimônio público, que é a questão de patrimônio público, mas aquela pessoa que ela vai porque ali é estável, tá? E com isso ela fica mais segura, então ela fica ali protegida, entre aspas, e tal. Eu, por exemplo, estou sendo chamado pela minha empresa para fazer um trabalho numa empresa pública, tá? Onde um dos problemas são os servidores que não fazem nada. Isso dito pela gerência. Tá? Então, não, mas acho que tem que essa realidade isso. Só que, claro, a gente não vai generalizar. E também esse tema é interessantíssimo, importantíssimo, mas a gente está chegando ao nosso final agora. Abrir esse tema agora é um debate grande, mas muito importante, muito salutar. Acho que a gente pode ter outras oportunidades. Inclusive, já houve um verbete sobre servidor público. Vale a pena conferir, está aí no YouTube também a tertúlia. Tá? Mas é muito bom, vamos ver se a gente discute isso em outro momento. Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer a professora Bia por mais esse verbete. Esperamos as centenas de outros verbetes que virão. Queria agradecer aqui também aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos que também assistiram, participaram. Queria agradecer aqui a equipe da Enciclo Sapiens, a professora Keiko, o professor Petit. Agradecer a equipe de suporte técnico hoje, o professor Robson e a professora Hermânia, e agradecer então a todos e obviamente aos amparadores. Vamos então para os nossos comerciais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 89 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 22 perguntas online. Temos 3 recados. Tanise, segunda semana paracientífica de Conscienciologia. Keiko, programa Verbetografia. Patrícia, a complementário com o tema ProEx. Boa tarde. Convidamos todos os pesquisadores das instituições conscienciocêntricas, dos colégios invisíveis, a participarem da segunda semana paracientífica da Conscienciologia, que é o encontro anual, então, dos pesquisadores da Conscienciologia. Também será realizada, nessa semana, o primeiro colóquio Interparadigmas, e todas essas atividades, então, objetivam a ampliar a cosmovisão das pesquisas da Conscienciologia. Programem-se e venham participar de 13 a 19 de julho de 2015. Envio de trabalhos até dia 31 de março e maiores informações no site revistainterparadigmas.org.br. Obrigada. Boa tarde. Convidamos os teletertulianos e também os tertulianos para o programa Verbetografia da Enciclo Sapiens, que se inicia no dia 26 de fevereiro de 2015. Para você ser completista, a partir da
autoinclusão verbetográfica na Mega Gescom Grupal, que é a enciclopédia da Conscienciologia. Esta turma será na modalidade EAD, com aulas online às quintas-feiras à noite, para fazer o acompanhamento da sua programação, da sua produção verbetográfica semanal e também tirar as dúvidas. Haverá também aulas gravadas que poderão ser baixadas e assistidas várias vezes. Otimize o aproveitamento do curso, aprovando o seu título antecipadamente, escrevendo para, enviando a sua proposta para títulos@enciclosapiens.org. Enciclosapiens, o títulos no plural, sem acento, Enciclosapiens com Y e 2 S's. E também, para fazer a inscrição, então, procure a recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou escreva para caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para o acoplamentário com o tema Proexis, que acontecerá no próximo final de semana, do dia 20 a 22 de fevereiro. Inicia sexta-feira à tarde e vai até a tarde de domingo. Os epicons desse curso são Will Signorini, Tony Muscoff e Cristiane Ferraro. O acoplamentário é um curso de campo que não tem pré-requisito. Ele oferece uma interface direta com as consciências e nos permitem desenvolver as faculdades parapsíquicas, em especial a clarividência e a sinalética parapsíquica. Além disso, esse curso nos permite entender melhor o papel das consciências extrafísicas que nos acompanham, sejam elas amparadores, sejam elas guias cegos, consciências que precisam de assistência ou até assediadores. Então estão convidados, e maiores informações na recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652, o DDD é 45. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete A Chega Retrobiográfica, da especialidade Amparologia, da professora Dulcidal. Boa tarde a todos.